Meu nome é Júlia de Souza Silva, eu sou do sexto ano, é tarde. E hoje a gente vai estudar sobre a história das doenças e seu combate. Primeiro, a gente vai saber o que é a definição de doença. Segundo a medicina, é uma alteração biológica do estado de saúde de um ser, homem, animal ou etc., manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não, enfermidade, mal ou moléstia. Por extensão, é uma alteração do estado de espírito ou do ânimo de um ser. A história da humanidade é marcada por doenças que atingiram sociedades em diferentes períodos e deixaram marcas profundas nelas por conta da quantidade de mortos. A disseminação de muitas doenças foi catalisadora de transformações significativas e incentivou o desenvolvimento científico com o objetivo de combatê-las e garantir a sobrevivência humana. Exemplos não faltam, e doenças como varíola, sarampo, tifo, febre tifoide, febre amarela, cólera, AIDS, ebola, peste bubônica e diferentes tipos de febre são algumas das que marcaram o desenvolvimento humano em sociedade. A seguir abordaremos exemplos de doenças que marcaram nossa história. Varíola. A varíola é uma das doenças que mais causaram epidemias e foi responsável inclusive por uma pandemia que se espalhou pelo Império Romano no século II d.C. Acredita-se que a doença tenha surgido da Índia durante a Antiguidade, alastrando-se pelo mundo e causando estragos por onde passou. Um primeiro exemplo que podemos fornecer é a já citada pandemia no Império Romano a partir de 165. Esse surto iniciou-se em tropas romanas que estavam instaladas na Pártia, um território romano localizado na Mesopotâmia. Por essas tropas, a doença ganhou o território romano e chegou em Roma em 166. Ela ficou conhecida como peste antonina e chegou a causar a morte de cerca de 2.000 pessoas por dia em Roma. Conforme relato realizado em 189, acredita-se que a doença tenha sido um surto de varíola, porque um médico grego deixou relatos nos quais os sintomas batem com os dessa doença. E acredita-se que 5 milhões de pessoas morreram como consequência da peste antonina. Um segundo exemplo da ação da varíola deu-se no Japão, entre 735 e 737. A epidemia de varíola no Japão, no século 8, iniciou-se em Kyushu, a terceira maior ilha do país, localizada ao sul de Honshu, a ilha principal. Acredita-se que a doença foi levada de Kyushu para Honshu por uma expedição japonesa que retornava da China. Considera-se que 1/3 da população japonesa morreu vítima da doença. A Islândia, ilha localizada no Atlântico Norte, também sofreu com uma epidemia de varíola. Essa epidemia aconteceu entre 1707 e 1709 e foi responsável pela morte de 25% da população islandesa. Acredita-se que a doença tenha chegado à Islândia por meio de objetos de um islandês que morreu da doença, no retorno de uma viagem à Dinamarca. Aqui no Brasil, o primeiro registro dessa doença remonta a 1563, quando um surto epidêmico surgiu na ilha de Itaparica, alcançando Salvador. A varíola tinha mortalidade muito alta entre os indígenas, afetando-os tanto aqui no Brasil quanto em outros locais. Oi, hoje eu e meu grupo vamos apresentar a importância da vacina no combate ao novo coronavírus. Alunos: Fábio Estevão Marcon, Pedro Lucas Alves Bezerra, Maria Lívia Salles Reis, Ana Beatriz Xavier de Souza e Ana Kessia da Silva Nascimento. O que é o coronavírus? É um vírus que causa uma doença respiratória, a Covid-19, pelo agente coronavírus, identificado em dezembro de 2019 na China. Os coronavírus são uma grande família viral, conhecida desde meados de 1960, que causa infecções respiratórias em seres humanos e animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves e moderadas.
semelhante a um resfriado comum. Alguns coronavírus podem causar doenças graves como impacto importante em termos de saúde pública, como ARSAs, síndrome respiratória aguda grave, identificado em 2002, e a MERS, síndrome respiratória de Oriente Médio, identificado em 2012. O que é a vacina? Bem, elas têm a função de treinar o sistema imunológico para produzir anticorpos, assim como ele fez quando é exposto a uma doença. A produção é realizada com formas mortas ou enfraquecidas de micro-organismos, como vírus ou bactérias. Dessa forma, elas não causam a doença e nem colocam as pessoas em risco. Para que servem as vacinas? É um imunobiológico que atua de forma preventiva para produzir a resposta imune. Inocula-se um agente patogênico em um organismo, que prepara o sistema imunológico para se defender quando o corpo estiver em contato com esse micro-organismo novamente. A vacinação é uma forma segura e eficaz de prevenir doenças e salvar vidas. Graças à vacina, foi possível erradicar a varíola do mundo e controlar doenças como a poliomielite. As sequelas da rubéola em recém-nascidos em surtos de febre amarela, por exemplo. Segundo a OMS, hoje existem vacinas contra cerca de 20 doenças, as quais salvam vida até 3 milhões de pessoas por ano. Não podemos fechar os olhos para o avanço da ciência na prevenção de doenças infecciosas. A partir do desenvolvimento da vacina com tecnologia cada vez mais avançada, acredito que a importância da vacina para a sociedade ficou ainda mais evidente contra a pandemia do Covid-19. Oi, hoje eu vim falar sobre as plantas mais utilizadas que estão sendo mais utilizadas hoje em dia. As plantas mais utilizadas hoje em dia é a babosa, camomila, guaco, quebra-pedra, boldo, gengibre, cacto, rabo de macaco e suculentas. Essas são as plantas que estão sendo mais utilizadas hoje em dia, viu? E eu sou do 6º ano tarde, da professora Gardênia. Eu vim falar sobre como surgiu a utilização e tipo de plantas medicinais. No Brasil, o uso das ervas medicinais era praticado utilizada pelos índios, que aqui viviam nos rituais praticados pelos pajés. O conhecimento porém, de diversas ervas era adquirido e repassado de geração em geração. Eu sou do 6º ano tarde e da equipe 5. Hoje eu vim falar sobre a importância das utilizações de tipos de plantas medicinais. As plantas medicinais são aquelas que apresentam ação farmacológica, ou seja, ajudam na cura ou tratamento de várias doenças. As plantas medicinais são usadas há muito tempo por nossos antepassados e são conhecidas por terem um papel importante na cura e tratamento de algumas doenças. Eu sou do 6º ano tarde, professora Gardênia, e eu sou da Feira de Ciências. Hoje eu vim falar quais são as plantas medicinais para crescer. As plantas medicinais são todas aquelas que possuem princípios ativos que ajudam no tratamento de doenças ou que ajudam a melhorar a saúde ou qualidade de vida das pessoas. Eu sou do 6º ano tarde e da equipe 5. Oi, meu nome é Maria Isabelle e hoje eu vou falar quais os possíveis problemas na utilização de plantas medicinais. Então, é importante destacar que algumas plantas, além de não terem seu poder de cura comprovado, são destacadas como mutagênicas ou então como carcinogênicas, que mutagênicas causam mutações e carcinogênicas provocam câncer. As plantas medicinais, apesar de possuir uma baixa toxicidade, em altas doses podem trazer vários problemas, incluindo o aborto.